Fala galera, começando mais um Coronga nesse mundo cada vez mais insano, principalmente aqui na América Latina, né? Uma porrada de coisa acontecendo nos nossos parceiros, nossos vizinhos, né? Na Bolívia, no Chile. E hoje, felizmente, eu não tô sozinho. Trouxe duas pessoas muito especiais para conversarem comigo aqui, baterem um papo sobre essa situação, para tentar explicar melhor para todo mundo o que está acontecendo e como que a gente aqui no Brasil é afetado, né? Como que a vida da gente aqui da América Latina vai se mover e o que significa, né? Tanto a vitória na eleição da Bolívia, né, depois do golpe que aconteceu no ano passado, quanto a Constituinte do Chile, né, que vai ser votada no dia 25 de outubro, daqui a pouco, o povo chileno finalmente tentando de uma vez por todas se desvencilhar da ditadura, né? Eu acho que eles viram que não conseguiram terminar direito. Acho que muito tem que ser falado. E aqui comigo a Eduarda Apoitia, que é formada em Relações Internacionais na Unipampa do Rio Grande do Sul, mestranda em Relações Internacionais com foco em integração regional na UDELAR do Uruguai, e ela mora em Montevidéu há 5 anos já, né? Ela trabalhou na ALAD em projetos de cooperação do Mercosul. Hoje ela trabalha como assistente de pesquisa de um dos diplomatas do Corpo Diplomático Brasileiro para assuntos de integração regional. E também aqui comigo o Lucas Rocha, que é formado em comunicação pela UFRJ e mestrando em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flaxo. Também é repórter da revista Fórum. Gente, sejam muito bem-vindos, a gente tem muito que conversar, né? Então, acho que vale vocês se apresentarem um pouco, falar de como que vocês se envolveram com a América Latina, né? Do ponto de vista político, para estudar o que aconteceu na vida de vocês mesmo, para vocês se especializarem no assunto, na carreira de vocês. Boa noite, Léo. Boa noite, Lucas. Primeiramente, agradecer o convite do Coronga, que já é um trabalho do Léo que eu acompanho há um certo tempo. Acho extremamente relevante para a gente pensar os assuntos de política internacional, justamente no momento em que está tão insana a nossa conjuntura, né? Tanto nacional quanto internacional. Respondendo aí um pouco o questionamento do Léo, a minha paixão por integração regional, na verdade, né? E dentro dela, a integração latino-americana, surgiu lá pela metade da minha graduação, assim, quando eu comecei a entender que eu precisava realmente me especializar, focar em alguma coisa dentro das relações internacionais, que é uma disciplina tão ampla, né? E pela minha conexão com o Uruguai, a minha família tinha vários contatos, assim, no Uruguai, com a minha família, amigos e tal. E aí, quando eu terminei a graduação, eu descobri que tinha um mestrado em integração regional, que era realmente o que eu amava já, e decidi vir para cá, fazer o mestrado, e nisso conseguir estágio na Associação Latino-Americana de Integração, e a coisa foi indo, contato com o Mercosul. Fui vendo na prática que realmente o que eu via na teoria era o que eu queria desmitificar um pouco, porque é bom a gente ressaltar que a integração regional é vista como bastante crítica do ponto de vista teórico, mas tem muito mais, quando você começa a ver na prática, né, muito mais sucessos do que insucessos na integração latino-americana. E acho que é um ponto que eu vou levantar um pouquinho aí pra gente considerar o que aconteceu na Bolívia também. Bom, uma saudação ao Léo, à Duda, a todos que acompanham o Coronga. Agradecer muito o convite, né? E saudar também essa possibilidade de falar de Bolívia, que é um assunto que, enfim, agora ganhou muita repercussão nesses últimos dias, mas é sempre bom a gente estar falando de Bolívia, estar falando dos países menores da América Latina, né? A América Latina não se faz só de Brasil, de Argentina, de Chile. Então é legal, o Chile a gente vai entrar também hoje, né? Mas é muito legal falar de Bolívia, né? Eu lembro que ano passado era um grande mito falar que não houve fraude, né? Dizer que não houve fraude na Bolívia, você era visto como o blogueiro sujo, você era visto como o chavista alucinado, enfim, todos esses modelos que se colocam, né, para poder, enfim, forjar uma farsa que foi aquela denúncia de fraude, né? Aquele denúncia da OEA. Vejam agora a situação. É curioso, né? Quando as pessoas chamam de golpe militar, um golpe que não colocou até aqui uma junta militar, não colocou alguém de algum outro partido político, não pôs o presidente na cadeia ou expulsou do país.
As coisas na Bolívia foram se precipitando num momento e numa dinâmica próprias, e é óbvio que é uma guerra de narrativas. E interessa aos agrupamentos associados a Evo Morales e a sua tendência ideológica dizer mais uma vez, como toda vez eles fazem quando provocam uma situação dessas, a situação se torna incontrolável e aí eles gritam, foi golpe. A minha relação com a América Latina, eu acho que eu tenho um pai que ele é anti-imperialista de sangue, assim, desde pequeno, ele odeia os Estados Unidos, umas coisas assim, super, nunca vai pra Disneyland na sua vida, então... Puta, que sorte, cara, eu estive longe disso. Eu vim de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, velho, do velho oeste brasileiro, meu irmão. Quando eu era pequena, eu não ia no McDonald's, pra você ver a força do anti-imperialismo que estava enraizada na minha família. Nossa, loucura. O meu pai é filho de militar, mas é aquela coisa, filho de militar que virou a própria melancia, sabe? Loucura. Mas... Então, tem já disso, né? Mas eu acho que no final do ensino médio, na faculdade, eu comecei a me aproximar de modelos de diplomacia, que são como se fosse brincadeira de relações internacionais, né? A Duda deve saber mais ou menos como é que funciona. Os simulados de negociação e tudo mais. Isso. E nessas andanças eu acabei parando no da Unasul. Ajudei a criar no Rio de Janeiro o modelo da Unasul, que tinha como objetivo levar o que é a Unasul para as pessoas, né? Que aqui no Brasil a gente não conhecia muito de Unasul, sabe, de OEA, né? Não conhecia assim, no geral já não se conhece muito, né? Mas assim, nem entre digamos, aqueles que conhecem as estruturas de poder, não se sabia de nada de Unasul, né? Estudante universitário não sabia o que era. Enfim, que foi um instrumento muito importante que poderia ter impedido o que aconteceu na Bolívia, né? Se tivesse uma Unasul forte, talvez a OEA não tivesse entrado com tanta força, não tivesse devastado aquela eleição da maneira como foi, né? Então, acho que é um pouco disso, né? E quando eu comecei em jornal, eu entrei em internacional, no Jornal do Brasil era de internacional, aí na Fórum a gente pega um pouquinho de América Latina, tem bastante, nossa abordagem de internacional muito mais voltada para a América Latina, então a gente acaba lidando bastante com isso. Boa, gente, muito legal ter vocês aqui. Para começar, né, nos assuntos, só fazendo uma contextualização, que eu gosto de fazer isso, que muitas vezes os ouvintes não sabem do que a gente está falando, né? Em novembro de 2019, o presidente da Bolívia, o Evo Morales, que estava no seu terceiro mandato, foi obrigado a fugir para o México sob a ameaça da polícia e do exército boliviano, né? Semanas depois de ter sido declarado vencedor de uma eleição presidencial que rolou em outubro, né, que colocaria ele num quarto mandato, mas enfim, foi democrático, aconteceu. Em seu lugar, assumiu um regime não eleito, né, de extrema direita, comandado pela autoproclamada presidenta interina, né, a Jeanine Áñez, que ordenou depois um massacre militar que matou dezenas de apoiadores indígenas do Morales, né, e depois garantiu imunidade aos soldados que estavam envolvidos. E aí, inclusive, na época, o secretário de Estado americano Mike Pompeo comemorou esse golpe, citando acusações, né, que depois foram refutadas de fraude eleitoral feita pela própria Organização dos Estados Americanos, né, a OEA, que a gente vai falar muito aqui hoje. Eu acho que os nossos convidados aqui vão poder explicar bem que instituto é esse e qual o papel dele aqui na América Latina, né? Inclusive, depois foi pedido um processo realmente democrático que representasse a vontade do povo, que foi o que aconteceu essa semana, né? Mas depois que o regime da Áñez adiou 2 vezes as eleições marcadas para 2020, os bolivianos foram às urnas nesse domingo e deram uma vitória impressionante para o presidente Luiz Arce, né, que é inclusive ex-ministro das Finanças do Evo Morales, candidato do partido Movimento ao Socialismo, o MAS. E foi assim, mais de 50%, né, primeiro turno. Então, assim, por favor, contem pra gente como que essa vitória se deu, como que ela foi recebida na Bolívia, né, como que a mídia recebeu. Essas são as minhas curiosidades, como que o povo boliviano tá vendo, porque ainda parece que está meio tênue, né, a situação, por ter envolvido o exército do outro lado, enfim, pelo Luiz Arce não ter mencionado o nome do Evo Morales, que foi uma coisa que eu conversei com você, Duda, inclusive você pode começar falando disso.
O que está acontecendo na Bolívia agora, depois dessas eleições? O que me chamou a atenção, como eu conversava com o Léo antes de entrar aqui com vocês, era isso, né? O que chamou muita atenção foi a neutralidade com que está se tratando a situação. Eu participei de uma cobertura sobre domingo, né? Sobre as eleições, e a nossa expectativa era de que quando o resultado saísse, fosse positivo para o Arce, né? Essa era a expectativa por causa das pesquisas, mas que a oposição não ia aceitar tão bem assim, principalmente se fosse uma votação com pouca diferença entre segundo e primeiro candidato, né? Mas aí a gente viu uma vitória, né, de mais de 5. Agora, o último dado que eu tenho é de que 80% oficialmente, né, dos votos já foram contabilizados, e a gente está com 53% em favor do Arce. Então, talvez isso explique um pouco, né, a dificuldade de gerar alguma narrativa de fraude, né, alguma narrativa em favor dos golpistas, vamos colocar assim, né, e mantém a situação mais apaziguada, ou pelo menos foram obrigados a aceitar o resultado. O que me chamou a atenção foi a questão do Lúcio Arce não ter citado o nome do Evo no primeiro discurso de vitória dele, o que deu uma impressão de que pudesse ter sido feito um acordo por governabilidade junto com a oposição, né, e por que eu falo isso? Porque existia, sim, os rumores, pelo menos, de possibilidade de um ataque, principalmente comandado pelo grupo apoiador do Camacho, né? Existiu aí a denúncia de uma empresa brasileira que vendeu alguns artigos como gás lacrimogênico e outros artefatos de confronto, né, militar, que serviria para 6 meses de repressão contra a população. Então, o que aconteceu com isso? Na verdade, a gente está muito ainda sem saber até onde são rumores, até onde é verdade. De qualquer maneira, chama atenção porque eu acho que é um consenso dos analistas internacionais que essa vitória não seria aceita tão facilmente, né? Eu não sei se o Lucas tem alguma informação mais sobre a questão de como está repercutindo na imprensa boliviana. Então parece que os principais jornais já deram a vitória como dada, que, enfim, não tem muito como questionar. Eu acho que é isso mesmo que você falou, de não se esperava uma margem tão grande, foi realmente uma vitória avassaladora. Eu acho que tinha alguma coisa já tramada, com certeza. Se a gente for pegar, olhar o lance do trânsito das urnas, as urnas ficaram muito tempo paradas em alguns lugares. Enfim, essas coisas possibilitam que, sei lá, vá um extremista de direita, bote fogo no carro das urnas. Por que a urna vai ficar parada, sabe? Não tem muita explicação algumas coisas. Você olha por que ficou tanto tempo num trânsito. Não tem pandemia que explique. Porque a pandemia tem uma eleição no meio da pandemia. Por que você vai parar os carros por causa da pandemia, sabe? É a coisa menos lógica. Então, eu acredito realmente que tinha uma coisa tramada. Esse lance de demorar a divulgação das pesquisas, eu acho que tentou criar esse clima insustentável, tentou provocar que as pessoas fossem para a rua, e não conseguiram. Eu acho que essa é a grande questão. Tentaram provocar uma reação, primeiro, daqueles que foram golpeados, né, para dizer, eu votei, o meu voto, eu sei qual foi. Isso não ocorreu, né? Eu falei com pessoas próximas do MAS na Bolívia, né, e eles falavam que estão querendo botar as pessoas na rua. E a orientação do MAS era, não vá para a rua. Não vá para a rua nesse momento, porque é o que eles querem. Eles querem que as populações fossem para as ruas para passar o rodo, para poder vir um novo golpe, para dizer, olha só como eles são violentos, né? Olha esses povos indígenas violentos. Então, eu acho que tem esse lance de não terem comprado a briga que queriam que comprasse. E assim, se você pegar o percentual, você olha 53%, desde os anos 80, nenhum presidente da Bolívia foi eleito com mais de 50%, além do Evo Morales. Tiveram 2 presidentes da história da Bolívia que também foram, eu não me recordo agora o nome, mas é uma vitória assim, sem precedentes. Sem precedente. Quem criou o segundo turno na Bolívia foi o Evo Morales, né? Foi a Constituinte. Então, até dizer qualquer coisa é uma margem muito grande. Foi 20 pontos de diferença, né, que está se consolidando agora. Então, foi um desastre para o Messa. Nenhuma estratégia que eles tentaram deu certo. E eu não duvido que pode ter em confronto agora. Parece que estão convocando para a rua o pessoal da Juventude Cochala, que é a galera próxima do Camacho, está convocando. Mas estava falando com a Natália Urban, que é outra jornalista que também está cobrindo Bolívia, e ela estava falando que o que pode ter, inclusive, é que seja protestos armados no sentido não de armas, né, tramados, para que tenha uma fuga dos golpistas, para que os golpistas simulem uma cena, saiam do país e não sejam presos.
Então, eu acho que o cenário é muito mais é muito mais positivo para o MAS do que para esses intentos golpistas, mas é isso, né? É um país forjado na violência, tem uma história aí de sei lá quantos golpes. Tranquilo, é possível que não seja. O Glenn Greenwald, do